Pronto, esqueci. Olá, bom dia. Eu penso que devido ao avançar da hora, vamos começar com esta mesa, que à medida as pessoas vêm vindo do próprio direito vão se instalar. Esta mesa vai versar sobre os games, os jogos de vídeo, mas eu preferia que ela fosse um bocadinho mais abrangente e que nós fôssemos para outras coisas e não nos fixássemos simplesmente nos jogos de vídeo. Para isso peço colaboração aos meus colegas de sofá e vou começar a apresentá-los. Eu não sou tão democrática como a doutora Ângela, não vou dar o microfone a ninguém, porque eu penso que as pessoas vão perder algum tempo a fazer as suas apresentações e então tenho aqui uma cábulazinha. E vou começar pela doutora Sónia Galinha, que está à minha esquerda. É professora na ESES, doutorada em Psicologia e tem desenvolvido ao longo da sua carreira trabalhos em diversas áreas sobre o bem-estar subjetivo percebido e, ultimamente, tem feito alguns trabalhos na área de dependências de substâncias. Ao lado está o engenheiro José Ribeiro, e eu peço que com estes todos para não nos tratarem formalmente. Licenciada em Engenharia Eletrónica, Industrial e criadora da startup Game Studio 78, que é uma empresa dedicada ao desenvolvimento dos videojogos. Aqui à minha esquerda está o Dr. Pedro Gamito, licenciado em Engenharia Informática e em Psicologia, é professor catedrático e tem desenvolvido trabalhos na área da realidade virtual construídos para o tratamento de perturbações ansiosas e estimulação cognitiva, entre outros. À minha direita está a doutora Sandra Pires, psicóloga clínica no Centro das Tacas, em Lisboa, e que tem trabalhado no contexto da sua consulta com jovens com dependência de internet em videojogos. E por último, eu devia apresentar primeiro as senhoras, por falta de educação, a professora Cláudia Ferreira, licenciada em Informática e Gestão e lecionada na Escola Dr. Gestão Machado, em Santarém. Eu dou as boas-vindas a todos e vou, não vou retirar os óculos, e vou fazer aqui uma pequena intervenção, simplesmente para vos colocar no tema, dando depois a palavra aos meus convidados de sofá, tentando intervir apenas para moderar o debate, não quero ocupar o espaço que é deles. E numa reflexão que fiz durante a preparação deste tema, fui pensando sobre várias coisas e quis anotar algumas porque a minha cabeça é igual a um pensador, ou seja, tudo que entra muita coisa, mas também sai muita coisa, e pensei que o melhor era assentar aquelas ideias que me estão passando e vou passar a ler. Não é tão interessante, mas penso que pelo menos consigo ser mais sucinta. Então, a minha curta reflexão baseou-se um pouco nisto. Sabemos que os computadores representam um avanço tecnológico impressionante, facilitam o acesso aos conhecimentos e multiplicam a possibilidade de trocas, interações e cooperação. Mas ao deixá-los invadir o nosso cotidiano, sem nos questionarmos sobre os seus inconvenientes e a sua utilidade real, permitimos que estas tecnologias tenham um controle sobre as nossas vidas que não deixa de ser preocupante. Penso que é necessário uma tomada de consciência. O uso abusivo de ecrãs induz uma hipersolicitação permanente, uma fonte de stress e cansaço, privam-nos do tempo de descanso, de reflexão e de ligação com o mundo real, necessário ao nosso bem-estar. Favorecem práticas patológicas e compulsivas nos jovens e adultos mais frágeis. Modificam profundamente os processos de atenção, memorização e aprendizagem e prejudicam muitas vezes a qualidade das nossas relações interpessoais. Mas têm imensas mais-valias e penso que é isso que nós vamos discutir aqui, ou pelo menos que era isso que eu gostaria de ver aqui discutido hoje, que serão todas as mais-valias que possam existir na utilização dos ecrãs em geral. Não estou a falar simplesmente dos videojogos, estou a falar do computador em geral, dos smartphones, dos iPods, todas as vantagens que eles apresentam e também algumas desvantagens, alguns problemas que nós temos que ter na utilização dos mesmos. E eu queria perguntar já aqui, e peço mais uma vez desculpa por não serem as senhoras as primeiras a falar, mas tinha de alguma forma isto tinha um fio condutor que eu queria ajudar a orientar e para isso escolhi dirigir a primeira pergunta ao Pedro
e como também vos disse, fiz aqui a minha cábula. E gostava de perguntar ao Pedro, queria fazer algumas perguntas, mas não vou bombardeá-las todas de uma só vez, e vou fazer primeiro uma pergunta. Será que todas estas máquinas que utilizamos diariamente desmultiplicam as nossas competências profissionais ou interferem a longo prazo com elas? E depois, em complemento, se o nosso cérebro é capaz de realizar este multitasking e de se adaptar a orientações contraditórias, de interromper e de recomeçar as tarefas, e se sim, até que ponto? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Queria agradecer à doutora Isabel Batista, muito querido pelo convite de estar aqui. Realmente é uma organização fabulosa, um auditório cheio. Parabéns por essa organização. Queria cumprimentar os meus colegas de sofá. Havia aquelas anos na cama com a opção de levantar, e agora estamos no sofá, era mais íntimo. Primeiro queria só fazer uma pequena apresentação da minha pessoa, já que eu infelizmente não sou nem psicólogo nem engenheiro informático. Se me perguntar o que é que sou, não sei. Sou Júlio Terreiro, tem pouco a ver. E ainda no fim de semana passado perdemos com a equipa de Rio de Santarém. Se tiver aqui alguns jogadores da equipa de Santarém, meus parabéns pelo vitória no sábado passado. Relativamente à utilização de ecrã, não só a utilização de ecrã, e do multitasking. Eu penso que para as pessoas da minha geração, da geração que está sentada aqui no sofá, é um problema, mas para os mais jovens não é. Nós temos verificado que o multitasking já faz parte do dia a dia da sociedade. Um estudante universitário hoje em dia está a desenvolver um trabalho qualquer, para mim, qualquer disciplina, e simultaneamente está no Facebook, está no WhatsApp, está em todos aqueles meios de comunicação em rede, e isso pouco afeta o desempenho do estudante. Portanto, há alguns estudos que indicam que, em termos de raciocínio lógico ou matemático, a utilização de multitasking facilita e promove as capacidades cognitivas. Obviamente que acho que mas aparentemente é algo que promove algumas capacidades de cognitivas. Isto nas gerações mais novas, porque já nasceram em multitasking. O nosso, pelo menos no cérebro, já o unitasking já muitas vezes é difícil, quanto mais multitasking. A longo prazo é algo que penso que nenhum de nós pode ajuizar, porque o longo prazo é algo recente. A internet não, o World Wide Web, há uma diferença. A internet foi criada nos anos 70, um projeto militar, interligação de diferentes centros de controle de detecção e de lançamento de mísseis. Naquela altura, antes dos anos 70, os americanos não tinham a capacidade de prever o que iria acontecer sobre esse ataque nuclear russo. Portanto, uma maneira de manter a informação organizada em todo o território americano era ligar computadores em rede automaticamente. E assim nasceu a internet nos anos 60 e nos anos 70. Com uma substancial participação da universidade, ou das universidades, nomeadamente da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e do MIT. Portanto, mas a World Wide Web nasce nos anos 90 e é um projeto científico de ligação em rede de cientistas. Nasce no cérebro, depois é um partido específico na Suíça, pelo nome de um hoje cavaleiro da rainha Tim Berners-Lee, e era uma forma dos cientistas, naquela altura, físicos, acederem ao computador uns dos outros para poderem trocar informação. Isto é o World Wide Web. Ou seja, isto começou nos anos 90, foi democratizado, disseminado fins dos anos 90, 2000, nós estamos em 2015, portanto poderá ser um pouco precipitado tentarmos prever qual será o futuro do prazo, porque ainda não temos dados. Agora, existem problemas, como referiu, nas pessoas mais frágeis. Portanto, as pessoas mais frágeis têm problemas com o computador, têm problemas com substâncias, têm problemas de amor, têm problemas de desamor, têm problemas de tudo.
A utilização da tecnologia, do World Wide Web, ou seja, ela em si não é problemática. É problemática para aquelas pessoas que potencialmente quem já pagou, quer nesse tempo ou em outro tempo. Eu lembro de um psicólogo e de um amigo dizer que no consultório dele nunca tinha apanhado, nunca tinha tido doentes com falta de amor e carinho. E o grande problema gira à volta de problemas emocionais que ocorrem, tem genes durante o desenvolvimento, fazem com que as pessoas ao longo da vida sejam inseridas nos contextos onde estão. Portanto, concretamente, para responder à sua pergunta, terei alguma dificuldade em prever o que vai acontecer. Chamo só a atenção que, desde os anos 90, que é aceito que as tecnologias e a World Wide Web não são só uma forma de transmissão de conhecimento, como falou, mas são, talvez mais importante, uma nova forma de produção de conhecimento. Que muitos autores nomearam como e-science. Portanto, nós estamos perante uma nova forma de fazer isso. Eu queria aproveitar, já que estávamos a falar do gabinete de consultório, passar aqui o microfone à Sandra Pires, nossa colega do Centro das Tacos, para que ela nos pudesse falar um pouco de qual tem sido a sua experiência no contexto da consulta com jovens adultos, provavelmente, e jovens adolescentes e jovens adultos, que se dirigem a esta consulta com problemas de dependência de internet e de videojogos, provavelmente. Então, bom dia a todos. Eu, de facto, no Centro das Tacas, os casos que tenho atendido, a maior parte deles são todos casos já com alguma gravidade e, portanto, de facto, há um comportamento aditivo instalado. E um comportamento aditivo quer dizer é que, de facto, há um comportamento em que o indivíduo está, de uma certa maneira, escravizado em relação, neste caso, a utilização de determinadas aplicações online, determinados jogos, ou aplicações interativas, são sobretudo jogos. Portanto, os jovens procuram ajuda e que estão numa situação de dependência, ou seja, em que de facto aquele comportamento está a comprometer a vida do jovem, a comprometer o seu percurso académico, a comprometer a vida familiar, a comprometer a vida social, portanto está a empobrecer a sua vida e eventualmente o jovem muitas vezes, sobretudo quando são adolescentes, são trazidos pela família, portanto contra a vontade deles, e isso é um bocadinho similar ao que acontece quando há abusos de substâncias. Mas, de facto, são situações já de alguma gravidade em que há um comprometimento, em que há um impacto negativo da utilização dos jogos, ou seja, de que aplicações for, da internet na vida dos jovens. Eu gostaria de dizer também que eu penso que, de facto, os jovens que desenvolvem uma adição à internet é uma minoria, são grupos, apesar de tudo, minoritários. Penso que as prevalências não são prevalências elevadas e nós sabemos que estas aplicações, as tecnologias, a internet fazem parte da vida de todos nós e fazem sobretudo parte da vida dos adolescentes e dos jovens. Eu, inclusive, estive a ler um artigo muito recentemente que achei muito interessante de um grupo de investigadoras da Universidade de Turim, em Itália, e, portanto, muita desta investigação tem sido feita sobretudo em países asiáticos, e, portanto, apesar de tudo, são culturas diferentes das nossas. Este estudo chamou-me a atenção porque é com uma população europeia, portanto, mais... E que, de facto, era um estudo com uma amostra significativa de jovens, utilizando uma metodologia interessante, portanto, vários jovens foram entrevistados, era uma metodologia de focus group, em que eram avaliadas as respostas, as percepções dos jovens, e em que eu acho que, de facto, as respostas deles iam no sentido de que estas aplicações e a utilização da internet não é tanto para substituir a vida lá fora, é sobretudo uma continuidade, está no registro, uma continuidade com a vida real que eles têm. E, portanto, eles utilizam imenso as internets, as aplicações interativas, o Facebook, o Twitter, as outras, os messengers, sobretudo para falar com os amigos, para exprimir as suas opiniões, os seus valores, partilhar informações. Portanto, é muito como uma forma de enriquecimento. E esse estudo foi feito, as investigadoras eram psicólogas, e elas foram, de facto, refletir se esta utilização destes meios tecnológicos não são facilitadores também do processo de desenvolvimento, nomeadamente de tarefas fundamentais na adolescência e nos jovens adultos, que têm a ver com a consolidação, com o desenvolvimento de uma identidade própria e com o desenvolvimento da autonomia. E, portanto, as respostas dos jovens iam muito nesse sentido.
Ou seja, de facto muitas vezes utilizavam muitas horas na net, onde também aproveitavam esses meios para reforçar as suas relações com os amigos, para se conhecerem melhor, para perceberem o impacto também das suas ideias, das suas coisas nos outros e, portanto, enriqueciam-se com o feedback que tinham dos outros. Também como espaço de autonomia, onde muitas vezes conseguem ter alguma privacidade e lhes permite um espaço mais separado dos pais, portanto é um espaço ao qual os pais não têm acesso e portanto eu acho que isso também promove algum sentimento de autonomia e portanto eu acho que estas tecnologias vêm não no sentido da doença, mas vêm no sentido do desenvolvimento, do enriquecimento. Há uma dimensão lúdica até nos jogos que é importantíssima, mas isso vou deixar mais, se calhar o Rogério pode falar melhor. E a dimensão lúdica que é importante na vida de todos nós não vivemos, acho que não suportamos o peso do cotidiano sem uma dimensão lúdica na vida, sem prazer, se calhar até de vez em quando beber um copo. Eu há bocado estava a ver a luz universitária, eu lembrei-me da minha vida académica em Coimbra e também soube-me tão bem de vez em quando beber uns copos. Eu acho que de facto depois a questão complicada é o tipo de relação que se estabelece e de facto se é uma relação no sentido também do crescimento, do conhecimento, do contacto com o outro, da relação com o outro, ou se a relação se estabelece, seja com a internet, seja com o álcool, seja com o que for, se é uma relação no sentido da pessoa se intoxicar. Se intoxicar, portanto, se anestesiar, se afastar da realidade, se alienar. E fazer um bocadinho a ligação agora com a sua questão mais direta relativamente às tapas. De facto, nas tapas, os casos que aparecem são de facto jovens, a maior parte deles, que já estão, enfim, que estabeleceram ali uma relação muito fechada com a internet, nomeadamente com os jogos, procurando essencialmente por dependência dos jogos. E eu diria aqui, se calhar também podemos discutir, será que os jogos são potencialmente aditivos? Talvez sejam, também. E depois, de facto, há características pessoais. A maior parte dos jovens que nos procuram no contexto da consulta são jovens, a maior parte deles, mais tímidos, mais inseguros, com mais dificuldades no estabelecimento de facto das relações interpessoais, reais, com os amigos cá fora, portanto, com mais dificuldades. E, portanto, que tem ali à mão, não é? À distância de um clique, tem ali depois toda uma aplicação que permite, todo um palco, onde eles podem, ter muitas vezes em condições de anonimato, se soltar com mais à vontade, experimentar prazer, experimentar personagens, onde podem ter poderes e treinar competências, de facto, que na vida não conseguem. E, portanto, de facto, os jogos, meramente os jogos, provocam uma adesão emocional muitíssimo intensa. E, portanto, envolvem e agarram o jovem e estes jovens mais vulneráveis, com vidas mais empobrecidas e com mais dificuldade, de facto, em estabelecerem relações de proximidade cá fora, tendem mais facilmente a ficar vulneráveis e a desenvolver dependência. São estes jovens, sobretudo, tanto adolescentes como universitários, também procurados por alguns universitários, que é uma fase muito particular, como já temos aqui, são sobretudo esses jovens que nos aparecem. Queria perguntar, aproveitando esta dica da Sandra, será que os jogos são potencialmente aditivos? E queria perguntar ao Rogério exatamente se no momento da concepção de um jogo, se o que é que têm em conta? Se têm em conta mais este aspecto lúdico, aditivo, adrenalizante, se é que eu posso inventar esta pergunta, ou se existe por trás da concepção do jogo uma preocupação social, pedagógica, de saúde, o que é que prevalece? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Tenho muito gosto de cá estar. Nós, quando criamos os nossos jogos, não pensamos propriamente na parte aditiva. Ou seja, existe a parte aditiva, faz sentido, é necessário, porque é um jogo, e o jogo é para nós enfrentarmos alguns desafios e para criar aquele desafio com o jogador, ou seja, para o jogador se sentir empenhado. O que acontece é que os jogos vivem de tendências, como tudo o resto, mas é uma indústria muito recente, não é? Se o cinema é amplamente ainda criticado, então o que é que havemos de dizer dos videojogos que têm 30 anos, 40 anos, se formos falar do ponto que era enquadrado um contra o outro. Por isso, aqueles jogos que nós conhecemos como hoje em dia, é óbvio que há empresas que tiram partido de certas técnicas que durante um tempo elas prevalecem no mercado. Ou seja, existe uma empresa que chega, e como de certeza aqui a audiência joga Candy Crush, quase certeza, que consegue tirar partido durante um período de tempo de uma falha que eles detectam
no comportamento humano. É uma falha que esporadicamente acontece, ou seja, detecta uma forma de criar um vício desenfreado no jogador, em que faz com que o jogador seja sempre dependente disso, mas isso não é nos videojogos em si. Isso é algo que nos leva, se calhar, muito virado ao jogo de casino e à dependência desse jogo. Candy Crush é um jogo que está no limiar de ser considerado um jogo de casino. A indústria de videojogos não aceita de bom grado ser rotulada como um Candy Crush que tem um conjunto de técnicas que nos obriga a estar constantemente a jogar. Os videojogos, sim, são concebidos, nossos são concebidos a pensar nas personagens, a pensar naquilo que nós jogamos na infância. Eu falo por mim porque eu sou jogador desde que me lembro, académico, antes de ser académico, e sempre fui um jogador. E os jogos, quando nós dizíamos, e recentemente passou um documentário na SIC Notícias sobre a dependência dos videojogos e violência, e foi esta semana, trouxe o tema, que dizia que os jogadores dizem que este jogo é um vício. Este jogo é um vício. E o que é que isso significa na realidade, traduzindo este jogo é um vício? Que eu jogo 4 horas por dia, ou 3 horas. Então como é que isso é um vício? É um vício na forma como nós dizemos às pessoas, porque do ponto de vista clínico não é considerado um vício. O vício é algo que nos retira tudo o resto, como a doutora acabou de dizer, e que existem efetivamente pessoas que, principalmente nos jogos multiplayer, devido ao desafio que existe, à colaboração entre equipas, ao facto de eu ser tímido e conseguir ocupar uma posição predominante, como ser chefe de um clã, chefe de uma equipa, chefe de uma tribo, que me dá algum poder, de eu poder simplesmente expulsá-los ou dar-me um poder que eu, se calhar, na vida social não tenho. Mas, em contrapartida, o resto dos jogos, o que é que fazem? Os jogos Super Mario, e temos um canalizador a saltar em cima de tartarugas, os jogos de futebol, os jogos em que somos um herói, ou que mesmo que não sejamos um herói, e o que fazem com que esses jogos permitam a interatividade. Porque se estivermos a falar no cinema, o cinema é óbvio que a indústria de videojogos é maior que o cinema hoje em dia. Mas porquê? Porque os filmes não têm interatividade. Enquanto que a qualidade dos videojogos aproxima-se muito, em larga escala, ao ficar evidente dos filmes, faz com que eu participe na história. Por isso, aquilo é a minha aventura, sou eu que a desenho, sou eu que a faço, o que faz com que seja muito mais divertido e muito mais recompensador. Quando nós criamos videojogos, falo pela Game Studio 78, há uma preocupação que é a história em si, os personagens, o background das personagens e para que público-alvo o jogo é apontado. O nosso primeiro jogo é o Hush e conta a história de uma menina que enfrenta os seus medos de infância. A personagem foi desenhada para ela ter na casa dos 8, 9 anos e ser uma Maria Rapaz. Aquelas meninas mais terríveis, mais brincalhonas, e ela vai enfrentar os medos com o seu peluche. Por isso a arma dela é um peluche, uma coisa muito terrorífica e muito má. E o conceito do jogo, apesar de eu ser pedagógico, o primeiro medo é o escuro, depois tem medos teóricos, fantasmas, crescer, por isso. Acrescentar que isto se passa no contexto de um orfanato, não é? Exatamente, passa-se no contexto de um orfanato, que é uma menina que lá está desprotegida, chega a um orfanato, e na realidade ela o que é que vai encontrar nesse orfanato? Outros meninos que foram abandonados, chamados forgotten, os esquecidos, e então ela vai ultrapassando esses medos e vai-se sobrepondo. E quando este jogo foi criado, era na lógica de um pai e uma filha, ou filha, partilharem o mesmo jogo, como fazem com o Mario, porque eu jogo Mario com os meus filhos. Por isso, é uma forma de se partilhar um momento do tal universo que eles têm tendência a criar só para eles, mas que eu também faço parte. E quando se foi criado hoje, foi desenhado exatamente para ser assim, para poder jogar um menino de 8, 10 anos, e poder jogar um adulto e dizer, eu quando era pequenino também tinha medo escuro. Ok, isto é uma lógica que nós fizemos. Criamos as personagens, o jogo, não, apesar de ser caracterizado pela imprensa internacional como um jogo de terror, é um jogo de terror baseado em banda desenhada e não apresenta sangue nem atos violentos. Em contrapartida, o nosso novo jogo que está em desenvolvimento será para mais 18, extremamente violento, extremamente duro, porque já é para um público mais adulto
e para outro tipo de mercado. Ou seja, os videojogos têm que ser enquadrados no mercado e o que é que o mercado pretende. Existe uma grande diferença, e eu que estou na área dos videojogos enquanto empresário há 2 anos, mas enquanto jogador há mais de 30, existe uma grande diferença entre o Ocidente e a Ásia. Existe uma grande diferença. Notícias de dependência, formas como eles jogam. Nós nem tampouco conseguimos criar jogos para o mercado asiático. Eu já agora queria aproveitar e fazer uma pergunta. Normalmente, quando estávamos há pouco a falar nisto, antes de começar esta mesa, existem, digamos, códigos de ética e de boas práticas que normalmente acompanham estes jogos. E estou a pensar, não quero fazer publicidade, mas estou a pensar no LOL e no Código dos Invocadores, que é o código de boas práticas que acompanha esse jogo e que tem frisar alguns pontos, não abandonar os mais fracos no jogo, não ser agressivo durante o jogo, respeitar os tempos de aprendizagem de cada um dos participantes. E aquilo que eu queria perguntar é assim, se tem a experiência, se realmente estes códigos têm algum feedback nos jovens, se eles respeitam e se... Há pouco estávamos a falar que o próprio jogo, quando é interativo em equipa, a própria equipa coloca essas... Sim, quando o jogo é em equipa ou quando o jogo é multiplayer, existe sempre um código de conduta. Simplesmente, até porque estamos a jogar, quem é que defende, quem é que ataca, quem é que lidera, quem é que não lidera, há sempre uma hierarquia que é colocada e há um conjunto de regras e boas práticas para se fazer parte daquele mundo. E depois, ser excluído daquele mundo é algo complicado, porque se eu já não sou muito sociável, ainda sou excluído do mundo digital. E então, os jogadores não lidam muito bem com isso. Simplesmente, posso dizer, é incorreto estar a jogar com alguém online e abandonar o jogo. É incorreto. Por exemplo, se estivéssemos a jogar o PES, o FIFA, que são jogos de futebol, não é propriamente a minha área, por respeito a toda a gente, mas o que é que acontece? Se eu estiver a jogar uma partida online e eu, porque estou a perder por 3-0 ou por 4-0, abandonar o jogo, o que é que acontece? É descontado pontos negativamente, porque, independentemente até se cair a ligação da internet, pode acontecer, são descontados esses pontos. Porquê? Porque é uma falta de respeito com outra pessoa que está ali ao mesmo tempo que eu, do outro lado do mundo, foi abandonada para jogar. Esse é um dos problemas que os pais vos trazem na consulta, exatamente, que é os seus filhos começarem a jogar num determinado horário, saberem que depois do outro lado do mundo a restante equipe está em atividade e são, entretanto, meia-noite, 1h em Portugal, e eles continuam a jogar, e 2h continuam a jogar, porque nos Estados Unidos é outro horário e na outra parte do mundo ainda é mais cedo. Como é que se lida depois? Exatamente o que eles invocam é isso. Eu agora não posso sair porque se eu abandonar o jogo eu sou excluído. Como é que se lida com estas... É assim, a primeira coisa é que os jogos online não têm pausa. Pronto, e vamos deixar isto aqui bem claro. E eu percebo perfeitamente, porque em casa lido com isso e às vezes a minha mulher diz larga isso e vem jantar. E ele diz, estou a jogar uma partida, não é? E eu digo, espera um bocadinho que ele já vai acabar. Porque eu percebo esse mundo, não é? Eu percebo esse mundo que é a tua online. E é preciso perceber que, apesar de estarem em horários desfasados, ao longo da minha carreira profissional, aquilo que eu me apercebo é que existem áreas que têm certos ritmos de trabalho. As áreas criativas, as áreas produtivas, cada uma delas tem ritmos de trabalho. E jogar videojogos ou produzir videojogos encaixa nesse ritmo de trabalho. Qual é a hora que a minha equipa é mais produtiva? Não vamos falar com ninguém às 8 da manhã, okay? Porque não existe ninguém que está toda a gente a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. E jogar online é praticamente jogar no silêncio, na noite, sem ninguém estar a interromper, sem ninguém estar a perguntar nada, sem ninguém estar a dizer já viste o gato, já viste. E então faz com que esses jogos à noite se tornem mais interessantes e com um ritmo mais elevado. Agora, lá está. Tem a ver com a forma como as empresas vão querer distribuir videojogos. Aquilo que eu noto, que eu convivo com isso, é que existem alturas que existe uma maior, se calhar uma maior aditividade ao jogo,
E tem muito a ver da forma como o jogo é, ou acho eu que tem mais a ver com a forma a pessoa vai progredindo, porque há uma altura que tem muita interação no jogo de um momento para o outro. Tu já não jogas isto? Não, cansei porquê? Cansei. Tipo, não há uma razão em si. A melhor forma de lidar com isto, costumo dizer, é há uma hora que é o limite e o fim de semana é uma coisa e a semana é outra. Acho que é. Eu queria aproveitar isso que falou de estar a jogar sozinho durante a noite no seu quarto, sem interferência de mais ninguém, para perguntar à doutora Sónia Galinha, que publicou vários trabalhos sobre o bem-estar percebido e educação emocional. Gostava de perguntar sobre a influência dos computadores, dos ecrãs, dos jogos nas nossas relações e, sobretudo, sobre a falta de presença do outro na relação. Porque, assim, escrever no Facebook, escrever no SMS, parece muitas vezes um sucedâneo, digamos, da relação. Parece que falta qualquer coisa. Eu não sei se vocês se lembram do que era o sucedâneo, eram aqueles chocolates que nós comíamos. Lembro-me, concretamente, dos chocolates há muitos anos atrás. Era uma coisa que era parecida com o chocolate, tinha a cor do chocolate, tinha a consistência do chocolate, mas não era chocolate, não sabia a mesma coisa, faltava ali qualquer coisa, sabia a sabão, pois. E a questão, muitas das vezes, que eu pergunto é assim, será que os contactos, as comunicações no Facebook não têm um bocadinho não é um bocadinho um sucedâneo de comunicação, não falta qualquer coisa, não falta o toque, não falta o olhar do outro, não falta, não sei. E lhe perguntar o que é que... Para já queria felicitar também a organização, agradecer a sua questão, quer pelo título aqui do nosso encontro e também pelo sofá vermelho que nos permite, pelas formas arredondadas, estar aqui sem respostas certas ou respostas erradas. Portanto, estamos num momento de partilha, onde a audiência também contribui de alguma forma para este enriquecimento e esta participação. Felicitar também a doutora Isabel Batista, pelo CICAD, e também a Ana por estar aqui connosco e toda a minha mesa. E de facto, antes de responder às questões do bem-estar subjetivo, onde alguns trabalhos nos dão alguns indicadores, também referir que o bem-estar, pela boa forma, também pela forma arredondada da nossa patrona, eu sou psicóloga, o divã do psicanalista, também que nos permite estar repousadamente e aqui em interação. Quando estudamos o bem-estar subjetivo e concretamente nesta questão que aqui agora é formulada, temos alguns pontos em análise. Primeiro, esta questão que nos traz aqui e bem à mesa, que são os jovens adultos, os adolescentes, os jovens dos dias de hoje, que já tem uma particularidade que nós como profissionais não temos, que é a questão de serem nativos digitais, ou seja, já todos eles têm ferramentas psicológicas que lhes permite lidar com certas adversidades que para nós podem ocorrer, mas que já fazem parte deste mundo onde nasceram. Portanto, isso é um ponto positivo. Depois, outro ponto positivo que também encontro, e aqui foi um bocadinho falado também, que é a questão dos contratos lúdicos, portanto, aquilo que os jogos permitem. E de facto, a psicologia e todos os contributos e os estudos que têm sido feitos, os inquiridos apontam que pelas escalas de saúde mental, etc., para o ganho cognitivo que é conseguido através dos treinos e das interações e tudo isso que é permitido. Portanto, um fator preditivo para os aumentos da autoeficácia. Depois, na vida cotidiana, aprendem-se também com o treino pela capacidade de estimulação cognitiva, que é conseguida num simples jogo. Já aqui tivemos vários exemplos, portanto, os mais simples, até os mais complexos. Depois, outra questão que temos é das plataformas, das novas formas, para além dos videojogos, também outras formas de comunicação online, que nos permitem, dia e noite, estar em contato com o outro. Pronto, aqui agora aprendem-se duas questões. Por um lado, a adolescência, a busca da autonomia e da identidade, não é? Quem sou eu? De que forma me construo no meu grupo de pares, relativamente aos outros, das famílias, na comunidade, na sociedade, etc. E em que redes participo e onde comungo, de facto, deste avanço do treino das soft skills, portanto, das competências mais sociais. Aquilo que o estudo apontou, de facto, é que, ao nível das competências e que se prendem com os valores descritivos de suporte social, autoestima, autoconceito, de alguma forma, os sujeitos têm uma percepção que não é negativa, ou seja, eles entendem que o suporte social, passando pelo outra interação da rede social, por exemplo, agora neste exemplo do Facebook, é virtual, mas que é exatamente como na realidade. O sujeito não considera com os mesmos ganhos, muitas das vezes, e uma grande percentagem, valor preditivo, o facto de estar em interação na rede com o facto de um convívio a paz.
Depois, o que acontece, e aí os dados já não são lineares, o que é bastante interessante nesta complexidade, é que quando nós vamos ver os níveis de ansiedade, irritabilidade, stress, etc., e cruzar com o sucesso académico, onde eles muitas das vezes questionam porque é que eu não consegui, por exemplo, ter determinada nota de um teste ou determinado nível de concentração, empenho um trabalho de grupo, porque aí já se considera, o nível de causalidade, ou aquilo que eles podem achar que contribui, não é identificável facilmente. Nós na mesa anterior falámos um bocadinho aqui sobre isto, pelo menos eu estava ali na plateia, e cruzam-se alguns elementos, que é esta complexidade desta análise e depois os mecanismos da atribuição, que nós chamamos os psicólogos de atribuição causal e logo os controles externos, ou seja, o poder de decisão, onde é que eu paro de usar o Facebook durante a noite, onde os meus pais tentam dormir, ou onde eu já acordo, ir às 3, 4, 5 da manhã a ver, volto a dormir, a questão do isolamento social, porque na plataforma ou nos jogos não me chateia muito, portanto é um mundo que eu crio, e depois há os vários papéis, os vários estatutos da realidade que nós temos a nível psicossocial, que são transportados para o jogo, mas a nível virtual. E aqui um dado interessante que estávamos a falar, Rogério, não é? Eu Pedro também já falou, a minha colega também, mas que se cruza com esta questão, que é, por um lado, é uma rede social com vários intervenientes. Eu lembro, por exemplo, quando o Facebook, cá em Portugal, se tornou mais popular, por Farmfield, onde havia um sujeito com 7 ou 8 perfis, porque compravam e vendiam, faziam as trocas da quinta uns com os outros. Portanto, também se passa, portanto, que é com a rede social onde há vários nicknames, onde há vários personagens, onde há vários heróis, eu posso ser determinado herói, e também um sujeito que vai desmultiplicando um pouco a interação, ou seja, é uma rede também ela virtual, para além daquela realidade que é cruzada. E há de facto vantagens, mas há também depois o estado da arte que nos permite cruzar onde é que a situação aqui pode ser mais complexa. É antes dos pedidos de ajuda, ou seja, quando o timing de uso, onde o hábito passa, antes de chegar a vício, não é? Onde o hábito em si próprio pode causar algumas questões de maior risco e vulnerabilidade na vida dos sujeitos, em que faixa etária for, mas onde eles não percebem que precisam de ajuda. Portanto, estão ali no limiar, e falou-se aqui há bocado uma questão importante, que é, até foi a primeira questão ao Pedro, que é a questão dos tempos que isto demora, e perceber isto, que ganho, que não ganho. Portanto, a questão que nós tínhamos de inquiridos, que primeiramente, isto havia 2 grupos, há 10 anos, uns que nos diziam que havia ainda indicadores facilmente perceptíveis de projeto de vida e equacionar algumas situações, e hoje em dia também estes mais nativos digitais já inquiridos, que pelo imediato tiveram mais dificuldade em expressar o projeto de vida. Quem é que eu sou daqui a 20 anos, por exemplo? Notámos também isso nos grupos, é um dado interessante, pela imediatez que os jogos proporcionam, e sobretudo o gaming, a nível das plataformas e dos videojogos, e tudo isto, isso torna mais difícil, mais complexo, mas também mais estimulante e interessante nós percebemos, que é a questão que não há substância. Portanto, muitas das vezes os jovens negam que não estão a consumir porque não há uma substância visível, enquanto nós no álcool, no tabaco, etc., as coisas têm um valor de aquisição muito concreto, portanto é muito objetivo. Aqui o nosso objeto é sem substância, portanto muitas das vezes eles não é considerado pelos inquiridos que estão a consumir. Estão num trabalho lúdico, de ocupação de tempos livres, e por vezes os tempos livres ocupam mais tempo que aquilo que é o trabalho real, 8 ou 10 horas por dia de escola e de explicações entre estudos, e depois passam a noite a trabalhar. Durante estes 10 anos, há 5 anos, havia uma questão que se prendia com os hábitos alimentares, e justamente nesse fator, falta de concentração, etc., costumava apenas almoçar pressa e outras questões. Hoje em dia eles já atribuem bem, eu não dormi tão bem durante a noite, se calhar não estou tão concentrado, mesmo na aula de educação física, a fazer esta feita, etc., não ter rendimento, porque a minha competição esgotou-se durante a noite quando estava a competir. Alguns verbalizam estas questões, é extremamente interessante. Eu gostava de aproveitar o que está a dizer e de colocar aqui uma questão à professora Clara, que tem a ver com a experiência que ela tem no âmbito da disciplina TIC. Bem, eu sou professora de informática e de multimédia. E aquilo que eu gostava de perguntar é se não existe exatamente no âmbito dessa cadeira uma aprendizagem que se faz sobre a boa utilização da internet, em que eventualmente se aprende
a lidar com o ciberbullying ou com a demasiada exposição da intimidade na internet, se esses temas são abordados no âmbito da cadeira sobre exatamente a gestão do tempo que se passa em frente ao computador, se são questões que vocês trabalham para além das próprias questões tecnológicas. Sim, obviamente. E bom dia a todos e obrigada pelo convite. Eu venho aqui sempre com muitas questões. Eu sou professora, lido com jovens do secundário, portanto, entre os 15 e os 18, 19 anos. E eu tento sempre compreender os comportamentos, mas eu não tenho muitas respostas. Mas nós já temos em programa, portanto, a utilização das tecnologias, a ética, e nós tentamos transmitir. Mas eu acho que há um trabalho em casa que não se faz. Por exemplo, eu costumo dizer aos alunos, olha, tua mãe ensinou-te a atravessar a estrada, mas não te ensinou que não se usa o telemóvel no cinema, nem na aula, para falar. Mas, por exemplo, eu estou com o telemóvel aqui e estou atenta e, ao mesmo tempo, a publicar no Facebook. Eu consigo fazer isto e até acho interessante. Extraordinário, era uma coisa que eu era capaz de fazer. Mas os nossos alunos todos conseguem fazer isto. E eu tento-lhes explicar que, efetivamente, eles podem utilizar a tecnologia desde que devidamente. Normalmente os adultos proíbem e não ensinam a utilizar devidamente. E eles conseguem usar. Não aproveitamos as reais capacidades dos castramos um. Era aí que eu também gostava que me explicassem este fenómeno que eu descobri há 3, 4 anos. Nós utilizamos no ensino uma plataforma que é o Moodle, não sei se sabem o que é, nós colocamos lá os trabalhos, os alunos não vão ver, não é? Estão aqui alunos, pronto. Se eu colocar no Facebook a mesma coisa, eu tenho resposta da turma inteira imediata. Eles sentem necessidade de me responder, mesmo que seja trabalho, sentem necessidade de responder imediatamente. E eu descobri isto e é uma arma que uso para trabalhar com eles. E, portanto, trabalham muito mais hoje em dia do que trabalhavam aqui há 10 anos, porque eu uso o Facebook com eles. Isto é giro. E é interessante. E isto ninguém me explica porque é que acontece, mas acontece. Entretanto, eu sou gamer e desde o Spectrum também, e também compreendo os meus comportamentos. Eles dizem, a pessoa não joga WoW. Não jogo WoW porque senão os meus filhos não comiam. Há um certo tipo de jogos que eu acho que são muito aditivos. E eu sei identificar, isto também é engraçado. Eu chego à aula, olho e digo, tu estiveste a jogar LOL ontem à noite. Como é que sabe? Porque sei. Porque eles estão com olhos do dia anterior. E, portanto, há uma série de jogos que não são aditivos, que se aprende imenso. Eu costumo dizer que a brincar é que aprendi a história toda da Europa, foi a ler o Asterix. Há uma série de jogos que me ensinaram muita coisa, até sobre física, sobre matemática, mas há outros que são perigosos. E normalmente são aqueles de grupo, de guild, e esses são muito perigosos por isso, porque depois ficamos dependentes de horários, de construir mais e mais, e de repente estão abstraídos da realidade, das aulas, tudo. Pronto. Eu queria aproveitar esta questão da aprendizagem para perguntar aqui ao Pedro sobre estas potencialidades dos jogos de computador, inclusive na neuroreabilitação, não é? Sei que tem sido uma experiência sua, gostava que nos falasse. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar aqui um pouco, alguma coisa antes de responder a sua pergunta. Os sistemas de recompensa, de novidade e de atenção que geram o nosso cérebro são os mesmos sistemas que são emulados nos jogos de computador. Portanto, quando o gênio faz um jogo, uma das coisas que o gênio vai querer que o jogo tenha é a capacidade de chamar a atenção dos jogadores. Se não chamar a atenção dos jogadores, deixa de ser jogadores. Um jogo do Game Studio 2023. A atenção é gerida pelo sistema colinérgico. Por sua vez, gera também oscilações de humor, performance cognitiva, estados de ansiedade, modela a ansiedade. Isso é um caso da atenção. Outra das características do jogo, o jogo tem que ter novidade. Eu não vou jogar um jogo todos os dias, a todas as horas, seja a mesma coisa. O jogo pode ser simples como o Tetris, mas o Tetris, cada vez que uma peça cai, é uma coisa nova que está a acontecer. Essa novidade é gerida pelo sistema sobretudo enérgico.
que obviamente também modela estados de humor e estados de ansiedade. E, se calhar mais interessante, é que o sistema de recompensa e os jogos têm um sistema de recompensa de feedback, mais ou menos claro, mas tem um sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa está, porque é mais habilitado do que eu para falar nisso, está na base de tudo o que são todos os processos aditivos. Portanto, oscilações na dopamina. Ora, um jogo de computador, o que faz, em princípio, o que faz, aumenta o nível de dopamina. Faz com que nós nos sentimos melhor. Portanto, os jogos de computador têm este papel de fazem quase que um match, uma sobreposição àquilo que são os sistemas que estão envolvidos no nosso comportamento. Respondendo agora à sua pergunta, nós utilizamos essas características dos jogos de computador, portanto, a atenção, a novidade e o feedback ou a recompensa, para tratar pessoas. Ou para tentar tratar pessoas, quer no âmbito das perturbações ansiosas, quer no âmbito da estimulação cognitiva. Então, simplesmente nós não fazemos nada de mais, quem faz algo mais são as pessoas que desenvolvem jogos de computador. Nós utilizamos aquilo que é natural num jogo de computador e que é natural também no nosso comportamento e simplesmente orientamos os participantes, neste caso, muitos deles são doentes, para um determinado fim, que é um fim terapêutico. E então o que nós fazemos, por exemplo, nós criamos atividades da vida diária que de alguma maneira estão comprometidas em diferentes processos de determinação cognitiva e procuramos que os participantes, alcoólicos, toxicodependentes, pessoas com acidentes cerebrais, com outras patologias, que joguem, utilizando as capacidades lúdicas do jogo, que executem tarefas que são necessárias no dia-a-dia e que no dia-a-dia elas têm dificuldade de executar derivado do nível de deterioração que tem. E a nossa ação, o nosso trabalho é orientado ao público. Criamos aplicações online, porque não vale a pena criar jogos que não vão na net, todos levam algumas, e procuramos que os nossos participantes utilizem também hardware, equipamento que seja novo, tablet, por exemplo, smartphone, assistentes de realidade virtual, etc. Não pelo caráter desse equipamento, mas porque as pessoas se sentem bem quando chegam num consultório e em vez de terem uma folha de papel para preencher e fazer uns bonecos, têm um tablet. Só o facto de terem um tablet, eu não estudei isto, não posso afirmar isto do plano, mas eu acho que só o facto de estarem presentes, terem à frente de um tablet e estarem a estar num jogo de computador, só isso é suficiente para aumentar exponencialmente a adesão ao processo de computador. Tenho que estudar isso já, mas eu penso, mais do que perder horas a desenvolver jogos de computador, o tablet, aqui vai encontrar um jogo de computador. Aproveitar aqui a presença das nossas filhas para dizer que talvez uns tablets no contexto da consulta seriam bem. Queria aproveitar aqui a Sandra e falar um pouco o que é que ouvimos muito nos médias, há uma certa crucificação social dos jogos, dizendo que os jogos tornam os adolescentes, os jovens adolescentes mais agressivos, se têm, de alguma forma, como se eles fossem responsáveis por todas essas características que nós não gostamos de ver na juventude. Se tem experiência na sua consulta, ou o que é que normalmente quando fala com os pais, que orientações é que lhes dá, como é que costuma trabalhar esta questão da agressividade, já é uma característica dos próprios, como é que o jogo aumenta essa, ou pode ou não aumentar essa agressividade, se eles questionam sobre isso, e que indicações é que dá aos pais. Não sei se às vezes colocam questões, mas o que fazer com o meu filho, como é que eu vou lidar com estas questões, que regras é que eu ponho, como é que eu o obrigo a ir a almoçar e deixar o jogo ao jantar e deixar o jogo a meio, o que é que eu posso fazer? Bem, eu acho que o principal conselho que se pode dar aos pais, enfim, e que eu acho que a maioria dos pais também procura fazer,
Depois, de facto, a vida é muito complexa, a vida de todos nós, e se calhar alguns, por sobrecargas de trabalho, etc., deixam de fazer, outros por características pessoais também terem alguma dificuldade. São pais, mas têm dificuldade em exercer as suas funções de parentalidade. Mas o principal conselho é, de facto, os pais poderem se interessar pela vida dos filhos. E, portanto, interessar-se pela vida dos filhos, saber o que é que os filhos habitualmente jogam, o que é que fazem, quem são os amigos, ter muitas vezes promover a vinda dos amigos lá a casa, também se relacionarem com os pais dos amigos. Portanto, isto, interessar-se pela vida dos filhos não é ser intrusivo, e, portanto, não é querer ter acesso a todos os pormenores da vida dos filhos, são coisas consistentes. Por exemplo, acho que quando, por exemplo, eu tenho um filho adolescente lá em casa que nunca quis que eu fosse amiga do Facebook, e eu respeito profundamente, portanto, acho que o Facebook é uma área dele, então eu tenho o meu Facebook, ele tem o dele, e eu acho que nós devemos respeitar, de facto, as áreas de cada um, mas interessar-nos e partilharmos coisas. Por exemplo, eu acho que, de facto, que é muito importante, como faz o Rogério, que há bocadinho aqui antes de começarmos a dizer, que habitualmente jogam com os filhos e, portanto, partilham coisas dos jogos e fazem competições entre eles e jogam, portanto, isto eu acho que é extremamente salutar. Agora, eu acho que relativamente aos jogos, de facto, alguns jogos, à partida, são indicados para determinadas faixas etárias. Isso também é uma coisa, às vezes, que me põe, isto é um bocadinho como as bebidas alcoólicas, não é? Porque são indicados para determinadas faixas etárias, mas, por exemplo, estou a ver um menino de 15, 14 anos, se calhar a comprar jogos de 18 anos. Portanto, aí as coisas, enfim, presumo que sim. Depois, relativamente aos conteúdos, eu chamo-me sempre muita atenção aqueles miúdos, e tem aparecido alguns deles nas taicas, aqueles miúdos que se interessam particularmente, que jogam particularmente jogos de guerra com uma agressividade enorme. E aí, eu acho, de facto, porque acho que isso não é a maioria. Eu acho que a maioria não se interessa por jogos de guerra e por jogos com uma agressividade extrema. E, de facto, quando isso acontece, imediatamente quando são jovens, eu acho que, de facto, os jogos podem potenciar a agressividade, mas aí, de facto, há qualquer coisa no jovem que também faz procurar aqueles jogos e identificar-se a essas personagens. Portanto, eu acho que muitas vezes, de uma forma mais inconsciente, obviamente que não é pensada e refletida, mas quando nós vamos ver, eu tenho apanhado alguns, são também jovens, de facto, com uma agressividade interna muito grande e, de facto, que se identificam e que arranjam um bocadinho aqueles palcos, aqueles cenários para externalizar a sua agressividade e a sua zanga, relativamente, enfim, situações diversas, ou às próprias relações com as principais figuras da relação, ou outras. Portanto, eu acho que os jogos, de facto, podem ser muito estruturantes. Os jogos são um bocadinho como por exemplo, há uma psicoterapia, que eu também fiz formação nessa área, que é o psicodrama. Utiliza muito os jogos e as dramatizações para ajudar as pessoas e, portanto, os jogos, as dramatizações, situações de vida reais ou imaginárias e, portanto, onde os sujeitos podem experimentar diferentes papéis, diferentes atitudes, perceber que impacto é que isso tem no outro e, a partir disso, também conhecerem-se melhor e desenvolverem-se. Portanto, eu acho que os jogos são estruturantes e organizadores. Aliás, na infância, o brincar, o fundamento organizador, o que nos chama a atenção e que é sinal de doença e de patologia é as crianças que não brincam e que não jogam. E o brincar permite-nos descobrir, permite-nos, de facto, elaborar também as nossas ansiedades. Por exemplo, o Freud fala naquele jogo que ele começou a identificar no neto, de volta dos 2, 3 anos, tinha um carrinho preso com um cordel e que lançava o carrinho e afastava do seu campo de visão e depois puxava. Ele pensou acerca disso, de facto era uma fase do desenvolvimento onde a criança estava a procurar integrar a ansiedade que lhe despertava a urgência também e a separação da mãe. Portanto, a principal figura da relação, quando se ausentava, e depois isso despertava nele uma ansiedade e a dúvida se a mãe voltaria ou não, não é? Portanto, a partir desta repetição do jogo, a criança vai também, muitas vezes, elaborando as suas ansiedades, as suas inquietações, vai criando perfeitos, que também são importantes, depois para a vida social. Portanto, eu acho... Agora, de facto, esta questão da agressividade e do impacto da violência, mas isso não é só nos jogos. A internet também tem muitos conteúdos, estou a pensar, portanto, nos conteúdos sexuais, não é? Estão muito disponíveis, nomeadamente até para os nossos jovens e para faixas etárias ainda muito precoces, para aceder a determinados conteúdos. De facto, o que eu penso como técnica de saúde mental é como é que a criança, como é que o jovem organiza aquilo, não é? Como é que significado é que atribui aquilo, não é? Que impacto, ou seja, se consegue transformar, não é? Se consegue o impacto que aquilo tem na criança, porque obviamente que o significado que a criança atribui não é o significado que o adulto atribui, não é? E portanto nós estamos, mas a própria sociedade também tem muitas coisas agressivas, nós vimos agora o que se passou, por exemplo, no Paris, não é? Portanto, isto também é curioso, não é? Eu vi o meu filho lá em casa a consultar esses vídeos e sites e
e a falar com os amigos, por exemplo, sobre estes comportamentos agressivos, ou seja, recorrendo também ao mundo tecnológico para poder dar significado aos acontecimentos agressivos da vida e para poder... Eu acho que isto é tudo muito complexo, não é? Eu acho que... Agora, obviamente que esses conteúdos agressivos não têm uma função desorganizadora e têm um impacto negativo na vida das pessoas e das pessoas jovens também. Queria aproveitar, entretanto, só para que isto também, que a conversa se estendesse ou que a discussão se estendesse à plateia, porque temos uma pessoa, um jovem, ou um menos jovem, não sei, que nos colocou uma questão que eu acho que será ali mais dirigida ao Rogério, que era o que acham de colocar um PaySafeCard nos jogos online. Eu vou só fazer um comentáriozinho relativamente à violência e vou responder já a questão do PaySafeCard. Se vocês quiserem rever o artigo que passou da SIC Notícias, um documentário sobre violência dos videojogos e violência, que tem a ver com este tema, existem estudos que dizem que aumenta a violência, existem estudos que não aumentam a violência, existem uns a favor, existem outros contra, mas na realidade o resumo do estudo diz que isto aplica-se apenas a uma pequena porcentagem, estamos a falar de 1% dos indivíduos que têm tendência para ser violentos, independentemente do meio que usam. E vários estudos, ou seja, o exemplo que é apresentado com os jogadores que jogam os jogos violentos e os seus resultados, do ponto de vista clínico, cardíaco, toda essa parte que não vou explorar. E na realidade a conclusão que chego é que os jogadores que jogam os jogos violentos têm mais tendência para ver a violência e sentir-se indiferente, de certa forma. Que é o mesmo que acontece com os noticiários que nós vemos, que são extremamente violentos e apresentam imagens muitas das vezes inacreditáveis para a hora que passam e aquilo que dispõem. Entretanto, um dos investigadores decidiu perceber se aquilo que causava ou despertava nesse 1% das pessoas, ou seja, 1% das pessoas, violência, se era o facto do jogo ser violento em si. Ser um guerreiro que mata de forma indiscriminada, independentemente do que for. Então fizeram um teste muito simples. Então a gente conhece o Tetris, e eles puseram um grupo de pessoas a jogar o Tetris e puseram um grupo de pessoas a jogar o Tetris alterado. O que é que esse Tetris alterado fazia? Nós só conseguimos fazer 2 linhas e a partir daí nunca mais vinham peças para fazer as linhas. Okay? Então, o que é que acontece? É frustração, exatamente, e que aquilo que, por exemplo, nós enquanto desenvolvedores de videojogos temos de ter a tendência às recompensas e a forma de dizer ao jogador não vás embora e continuar a jogar, okay? E a recompensa para fazer alguma coisa bem, ou quando não faz, o personagem morre ou tem que recomeçar. Mas aquilo que é mais fundamental em todos os videojogos é a sensação de frustração. A sensação de frustração é aquilo que, quando vi esse documentário, achei realmente interessante. Essa sensação de frustração é que provoca a violência no indivíduo. Que é a mesma sensação de quando vai ao estádio de futebol e a minha equipa não ganha e eu fico frustrado, porque aquilo não correu da forma que eu queria. Isso. Aquilo que eles demonstram com esse estudo é que o Tetris é um jogo que não tem violência absolutamente nenhuma. O Tetris alterado provoca a frustração, ou seja, o jogador começa a se sentir frustrado e aí sim, esse percentagem de indivíduos tem tendência a levá-los a ser violentos, não estando relacionado diretamente com os videojogos, apenas com o ambiente em si. Só um pequenino pormenor relativamente a isso. Nos últimos 20 anos, segundo um estudo inglês e norte-americano, a violência baixou 85% nas camadas entre os 13 e os 35 anos. Apesar de não ser ligada diretamente aos videojogos, tem a ver com o facto de ser menos propício, do ponto de vista social, os jovens estarem juntos e, como não têm absolutamente, ou muitas vezes não tinham nada para fazer, tinham tendência a desencadear atos de violência gratuita. O facto de estarem em casa isolados provoca exatamente o oposto, estão no mundo virtual, não estão no mundo real, independentemente de depois disso ter outras consequências. Relativamente à questão colocada do PaySafeCard, que basicamente é um método de pagamento online para videojogos, para fazer compras online. Eu sou um jogador da velha guarda e eu detesto pagamentos online. Detesto coisas que se tem que comprar nos jogos. Honestamente,
Gosto de comprar um jogo para jogar e explorar o jogo como jogo e não ter que estar sempre a comprar moedas e coisas para fazer chegar ao fim. Na realidade, isso é o chamado, nós chamamos o pay to win, ou seja, eu pago para ganhar. Ou seja, a minha personagem ficou muito forte porque eu gastei muito dinheiro e, desculpa no termo muito desgraçado, porque jogou de forma natural porque não conseguiu evoluir. É o chamado batota autorizado e há muitos modelos de jogos. No caso do LoL, isso não se aplica porque eles usam um modelo de negócio diferente. Mas porquê? Porque correu bem. Somos muito honestos. Não há outra empresa que faça isso assim. Porquê? Porque no caso deles correu bem, eles criaram essa política e na realidade o jogo é puro e isso. O pôr o safeguard, eu honestamente acho que é interessante o safeguard, porque permite o acesso fácil às compras online e a comprar coisas dos videojogos, mas ao mesmo tempo tenho que admitir que acho que pode ser muito cedo para alguns jovens terem acesso a esse pagamento online. Porque o Pay Safeguard dá para comprar jogos, mas também dá para comprar outro tipo de coisas. E a partir do momento que nós desbloqueamos essa porta, é preciso saber gerir, como eu costumo dizer aos miúdos, atenção. Se vocês não querem que se saiba, não se fala no Facebook. Okay? Por isso, regra número 1 das redes sociais. Se ninguém quer que se saiba, não falam disso. É simples. Por isso, se vocês têm medo, cartões bancários, tudo isto, que eu acho que, honestamente, do ponto de vista da educação, seria importante, primeiro, abordar as novas tecnologias, não só do ponto de vista da aprendizagem, mas do ponto de vista comportamental, e ensinar toda a gente a gerir o seu tempo. Não tem a ver com as tecnologias, tem a ver com ninguém foi ensinado a fazer gestão do seu tempo de forma adequada e o multitasking parece algo complexo. Por isso, se nós geríssemos todos o nosso tempo, se calhar éramos todos menos ansiosos, menos estressados, e se calhar tem a ver com o facto de, ok, estamos muito preocupados em aprender e fomos bem ensinados e temos aprendizagem adquirida, mas depois faltam-nos alguns componentes que normalmente só adquirimos muitas das vezes ao longo da nossa vida profissional agora vamos fazer um curso de gestão de tempo. Epá, isto é tão simples. Ok. Agora vamos fazer um curso. E isso faz com que, se nos tivesse sido ensinado da mesma forma a fazer gestão financeira ou contabilidade básica, que será importante, do que dizemos, ok, estamos a formar pessoas que deviam ter uma componentezinha de comportamento tecnológico, comportamento, se calhar, financeiro, porque depois isso vai ter impacto no que é que as pessoas fazem. Porque é que eu jogo 12 horas de LOL? Porque é que eu até posso jogar 12 horas de LOL? Porque eu recebo. E há quem ganha a vida disso. E então faz sentido, porque ele está a ganhar dinheiro, está a investir naquilo que está a fazer. Mas, daquilo que eu vejo é, existem muitos meios, por exemplo, o Pay Safeguard, que eu chego ali a um quiosque e compro 10 euros para gastar online. Ou seja, se calhar em casa ninguém vai saber o que é isso. Ou seja, o que é isso em casa? Não sei, tem 10 euros para comprar uma banda desenhada e comprou 10 euros e foi e comprou 2 facas no Counter-Strike. Okay. Mas isso se calhar não é grave, mas o Pay Safeguard é um meio de pagamento que dá para fazer pagamentos de muitas coisas. E a partir do momento que isto se passa para o consumidor, é preciso perceber que ele se calhar só com 20 e poucos é que vai ter consciência do que é o cartão bancário, ou seja, a partir dos 15 não tem. E já usou o Pay Safeguard, já faz compras online e já fala tudo no Facebook e faz muito sentido por isso. A Sandra também queria juntar qualquer coisa, depois a Clara, certamente. Só para acrescentar, porque o Rogério ficou ali um aspecto importante, que é esta questão da frustração, não é? E de facto eu acho que um risco, mas isso tem muito a ver também com o funcionamento das sociedades contemporâneas, não é? Porque vivemos em sociedades onde de facto as pessoas vivem muito em função da satisfação e estes dispositivos eletrónicos permitem de facto logo, não é, no imediato satisfazermos as nossas necessidades. E isto, nomeadamente nos jovens, não é? Com este acesso brutal, portanto, estes jovens estão permanentemente no ecrã do Facebook aqui e lá, eu acho que gera, e eu vejo isso lá como coordenadora dos estágios de psicologia, que também tenho lido com jovens, com outros jovens que aparecem, eu acho que isto gera depois um funcionamento que também é o ter dificuldade em esperar, o ter dificuldade em não ter logo a gratificação imediata, o ter dificuldade em lidar com a frustração. E de facto eu penso que nós estamos muito a criar jovens nesse sentido também. E acho que nesse aspecto
esta acessibilidade enorme dos ecrãs que permitem satisfazer uma série de necessidades relacionais, às vezes até sexuais, por aí fora, lúdicas, logo na altura, logo no imediato, sem ter que se esperar, sem ter muitas vezes também que se fantasiar, não é? Eu lembro-me quando era adolescente, passava às vezes horas no quarto só a pensar e a fantasiar, a imaginar, e portanto, e eu acho que isso permite-nos também desenvolver a nossa capacidade simbólica. Eu acho que isso são ferramentas também importantíssimas para a vida. A vida também comporta frustração, comporta sofrimento e, portanto, não é só gratificação. Porque às vezes vejo até lá os estagiários, quando os nossos doentes, nomeadamente toxicodependentes, muito, e eles ficam lá na sala à espera que nós possamos chamar para as consultas, etc., e ficam lá muito impacientes. Então, doutor, agora estamos aqui, o que é que fazemos? Estamos aqui, quer dizer, como se as pessoas também não pudessem ter tempo para elas para não fazer nada que é importante. Quando a gente não faz nada, estamos a pensar, estamos a fantasiar, estamos a imaginar. Eu acho que isso é extremamente importante na vida. Não é? Agora, outro aspecto só, para passar à Clara, muito rapidamente, que há bocadinho depois acabei por desenvolver o discurso, não é? Com os pais, eu acho que é extremamente importante, sobretudo os adolescentes, de facto, também poder haver regras, nomeadamente relativamente à internet e aos jogos e às horas, etc. Eu acho que é extremamente importante haver regras. Eu, por exemplo, não permito que o meu filho leve o telemóvel para a mesa e que esteja no Facebook e tentar comer. Acho que é uma falta de respeito, eu sinto-me agredida, sinto-me ali excluída e acho que não é. Portanto, eu acho que tem que haver regras e, de facto, os jogos, nomeadamente alguns jogos, como dizia a Clara, que têm essa sensibilidade e percebem o contato com os miúdos, há jogos que têm um potencial aditivo brutal. Brutal. Com todos os cenários, as personagens, as encenações, o poder da imagem, da cor, exatamente da recompensa que propicia aos jovens, do prazer que proporciona, de facto aquilo tem um poder aditivo. E os pais, e de facto devido a se tratar de uma fase de desenvolvimento, como eu disse na mesa da manhã, onde ainda há uma certa imaturidade, dificuldade em usar o travão, obviamente se um jovem tem qualquer coisa ali que lhe dá um prazer imediato e depois o que ele tem é os trabalhos de casa à espera, qualquer coisa que implica esforço, que implica obrigação, ele vai estar ali no prazer imediato e não... Portanto, eu acho que os pais têm um papel fundamental, de facto, monitorizar, muitas vezes até, de facto, os jogos são ao fim de semana, não são durante a semana, ou durante a semana é um horário restrito, e ir tentando balizar com isso. Eu acho que é o nosso papel como educadores e como pais. Antes da Clara, só temos nós também saber gerir o nosso tempo e eu penso que as pessoas já estão a começar a ficar impacientes. Eu ia dar a palavra à Clara e depois, se ela quisesse acrescentar mais uma coisa. Eu só quero acrescentar uma coisinha que é, eu sempre joguei e jogo alguns jogos violentos de guerra, porque eu gosto de estratégia, gosto de matemática, gosto de estratégia e sou muito violenta. Eu não sou uma pessoa violenta. Mas estava-me a lembrar, quando era pequenina, eu sou de Lisboa, eu brincava na rua aos polícias e ladrões. E a gente dizia, tum, estás morto, e matávamos uns aos outros. E portanto isto da violência não vem dos jogos. Não sei explicar, porque não sou da área, mas é uma coisa que não é dos jogos. Talvez tenha sido transportada para os jogos. E outra coisa que eu queria dizer acerca dos pagamentos, eu acho que não é na proibição, volto a referir, porque nas escolas há uma proibição dos telemóveis e os pais proíbem muito. Não é na proibição mesmo, é ensinar a utilizar. Os pagamentos online são perigosos. E há muitos jovens, as fotografias que colocam online, todos os dias me debato com adolescentes, com jovens, que colocam fotografias que me chocam, portanto, em biquíni, na praia, toda a gente conhece as fotos. E ninguém lhes ensina que se calhar aquilo pode ser perigoso para elas, não é? E portanto, eu acho que é no ensino que se tem que lá chegar, está bem? Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, Sónia? Continuamente a autorregulação, que estávamos a falar, só também para abreviar a nível do tempo, mas dar a tónica da importância do conhecimento nesta questão da maturidade, nestas tarefas de desenvolvimento, no conhecer o outro através de mim próprio. Portanto, o fator físico é um organizador psíquico na medida em que potencia conhecimento de si próprio. O computador não chora, não ri, não dá uma palmadinha nas costas, não é? Enquanto o conhecimento de si próprio, neste cenário de autoconhecimento, não é? Nesta manutenção da autoestima, nesta construção da identidade, porque a autonomia e a identidade é aquilo que mais caracteriza de facto a adolescência, a experimentação, os novos desafios, os limites, etc. Mas, por um lado, a busca de prazer, mas também a busca de prazer de estar com o outro fisicamente, não é? O outro que tem emoções, que transpira, que chora, que ri, que fica contente, que fica triste, e a questão empática, ver o que é que se passa contigo, hoje não estás tão feliz como ontem, aconteceu tal uma coisa, depois tu usar esta questão dos life events, não é? Dos acontecimentos de vida, do lifespan, ciclo de vida, etc.
e sobretudo, frisar a importância. Podemos de facto jogar, há vantagens do ponto de vista da estimulação cognitiva, conhecer pessoas que estão para além noutros continentes, etc., mas ter sempre a célula nuclear muito presente, portanto o território daquilo que é a presença do outro, o outro físico, tal como eu, que é diferente de mim, mas de facto existe. Eu tenho a certeza que ele existe e que posso estabelecer uma relação empática. Acho que é também a aposta, porque é ela que nos permite, ao nível das tarefas de desenvolvimento, apostar em pessoas também mais felizes e mais saudáveis, para além de todo o contrato lúdico e o simbólico. De facto, a brincadeira, nós vemos que a criança que não brinca é adulto que não pensa, não é? E de facto é verdade, é importante brincar e jogar, mas perceber que o outro também tem emoções como eu. E cruzar aqui um bocadinho com esta questão da inteligência artificial, que cada vez mais, estão aqui pessoas na mesa que até sabem isto mais do que eu da engenharia, mas esta questão de cada vez mais os computadores se aproximarem do humano, ou seja, porque o humano é perfeito na sua imperfeição, tem várias emoções, tem uma panóplia muito grande de sentir, de estar e de pensar. Obrigada. Só para acrescentar com o common sense, relativamente se são os computadores, se são os jogos que causam violência, basta olhar para as estatísticas dos Estados Unidos e do Canadá. Nos Estados Unidos existem menos armas per capita do que existem no Canadá. E nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, morreram ou foram atingidos por balas cerca de 200.000 pessoas. No Canadá, acho que se conta pelo mundo. Isto é um problema de uma sociedade, é um problema de educação, é um problema de solidão, o que quer que seja, não é um problema das armas. Apesar de eu, obviamente, sou contra o livre acesso a armas, qualquer pessoa, bom senso. Penso que vamos terminar por aqui esta mesa. Eu agradeço a presença de todos, agradeço particularmente a presença dos meus colegas de sofá e gostava de lembrar também que preencham a ficha da avaliação, não foi como pediram. Pronto, relembrar às pessoas que têm dentro da pastinha uma folha para depois fazer a avaliação deste encontro, que vai ser muito positivo para nós. Muito obrigado e um bom almoço. Não sei quanto tempo vamos ter.